E aí, pessoal, beleza? Terceiro ano, professor Sidney falando aqui de novo, né? A gente tava lendo os comentários de vocês aí na plataforma e algumas poucas pessoas pediram pra gente corrigir aquele exercício valendo nota, né? Porque apesar de liberar nota, de repente você não sabe quais são as respostas corretas. Então, atendendo a pedidos, nós viemos aqui e vamos corrigir hoje aquelas questões do teste, né? Eu chamo de teste, mas eu prefiro chamar de exercício valendo nota que eu deixei para vocês lá no Google Forms, ok? Então eu coloquei ela em forma de exercício para fazer mais fácil aqui a gente expor no quadro, beleza? Vamos a ela então? Aí estão as questões, repara que eu coloquei aqui, né, um cabeçalhozinho aqui, como se fosse o cabeçalho aparecendo lá no Google Forms, ok? Então, as questões eram bem simples, deixa eu apagar aqui, tem um traço aqui. As questões, na verdade, eram bem simples para você poder responder rapidinho, né? E eu, principalmente para eu poder corrigir rapidinho também, ok? Muito bem. Vamos então tentar responder de maneira genérica. Veja que você pode usar palavras diferentes das minhas. O que tem que estar presente é a ideia principal, tá bom? Por exemplo, questão número 1. Diferenciar o conceito de temperatura e de calor. Então, basicamente aqui, muita gente confunde, mas na matéria nós fizemos essa diferenciação. Basicamente, o que é temperatura? Tá? Temperatura, na verdade, é uma medida da energia interna que o cara tem que se manifesta através do movimento de suas moléculas. Movimento esse de vibração tridimensional. Beleza? Só dos líquidos também gases. Os gases até são meio à parte porque eles não só vibram, eles também deslocam-se. Mas enfim. Então a temperatura é uma medida da energia que o cara tem dentro dele. É energia interna. Já calor é literalmente uma forma de energia. Mas essa energia é uma forma de energia que está em deslocamento, em passagem, em trânsito. E é uma energia que passa sempre espontaneamente, ou seja, sem esforço nenhum, do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Tá certo? Então a ideia básica é você diferenciar que temperatura é uma medida da energia interna. E calor é a energia em trânsito do corpo quente para o corpo frio. Tá bom? Aqui eu vou botar corpo barra sistema. Também pode ser sistema, tá? Não tem problema não. Calor é energia em trânsito. Ou seja, energia trocada. Tá? Eu coloquei aqui bem resumidamente, tá bom? Você pode ter escrito palavras diferentes, mas se você colocou essa basicamente ideia aqui, então você acertou a questão, tá bom? Para ser uma questão discursiva, você trabalha com palavras, é claro que a ideia principal tem que estar ali. Show? Muito bem. Questão número 2. Diga por que a escala Kelvin tem importância para a física maior do que a escala Celsius e a escala Fahrenheit. É uma outra questão que você pode responder com palavras diferentes da minha. Mas por que a escala Kelvin tem uma importância maior para a física? Porque ela está relacionada com o estado térmico real da substância, do corpo ou do sistema. Por quê? Porque ela começa de um estado mínimo chamado zero Kelvin, que é o zero absoluto, né? Mostrando que existe um estado mínimo limite e a partir daí estados de energia superiores relacionados com quantidades maiores de energia interna, tá bom? Então, para a física, ela é mais importante porque ela está relacionada diretamente com o estado de energia interna daquele corpo, realmente relacionado com isso, tá bom? Então, vou colocar aqui.
Então ela está relacionada com o estado de energia dos corpos ou dos sistemas de maneira diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a temperatura na escala Kelvin, maior a quantidade de energia que o objeto, que o corpo ou que o sistema tem. Ok? Então é por isso que ela tem maior importância para a física do que as escalas Fahrenheit e Celsius, por exemplo, que não tinham isso. Lembrem-se, as escalas Celsius e Fahrenheit admitem valores negativos. A escala Kelvin não admite valor negativo exatamente por esse fato. Tudo bem? Ok. Vamos à questão número 3. Na questão número 3, ele diz que existe alguma temperatura na escala Celsius e Fahrenheit que registre o mesmo valor? Se existir, que temperatura é essa? Bom, vou começar dizendo que existe. Agora eu vou dizer de que forma nós determinamos que temperatura é essa. Né? Então, a temperatura na escala Celsius é igual à temperatura na escala Fahrenheit, que eu vou chamar de X. Tem um número que eu não sei. Chamo de X. Manjadaço isso na matemática, né? E como eu estou relacionando escalas Celsius e Fahrenheit, eu obviamente vou pegar a equação de relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Bom? Então aqui eu vou pegar Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ok? Eu não tenho esse valor. Não. Para eu achar esse valor, eu vou substituir Celsius e Fahrenheit pela mesma variável, pela mesma letra, que nesse caso aqui será X. Ok? Então, ficaremos com X sobre 5 é igual a X menos 32 sobre 9. Aí eu tenho que resolver isso aqui. É óbvio que em cima e embaixo eu tenho letras e números. Não vai dar para resolver. Peraí, eu acabei de ver aqui que pegou na luz. Deixa eu jogar um pouquinho para lá. Essa luz do Data Show aqui, ela é necessária, mas ela atrapalha. Bom, então aqui, ó. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais expressado. X sobre 5, X menos 32 sobre 9. Escapou? Opa, escapou da luz. Beleza. E aí, como eu tenho a letra X dos dois lados, eu não posso cortar, infelizmente, porque um deles está subtraindo. E aí, por causa dessa operação matemática de subtração, eu não posso cortar o X. Como não tem mais nada melhor do que possa fazer, que a matemática não permite, eu vou ter que aplicar a regra de 3 aqui. Ó. Cruz credo. Regra de 3. Ok? Então aqui eu vou ficar com 9 vezes x. 9x é igual. E aqui eu vou ficar com 5 multiplicando x e também multiplicando 32. Então isso vai dar 5x. 5 vezes 32, que dá 160. Cuidado com o sinal negativo aqui. Não esqueça o sinal negativo, que senão você vai achar o resultado, beleza, mas errado. Então, ok? Aí, ó, 9x, 5x. Letras e números tudo misturado, você passa letras para um lado, números continuam do outro. Então, eu vou ter 9x aqui, 5x era positivo, vai passar para lá, menos 5x. Ok? E aí, então, eu vou ficar com menos 160. Subtraindo aqui 9x menos 5x, vai dar 4x, que é igual a menos 160. E, finalmente, para encerrar, determinando o valor correto, 4 está multiplicando, passa para lá dividindo, então vai ficar menos 160 dividido por 4, o que vai dar exatamente menos 40. Isso quer dizer que existe sim uma única temperatura para a qual um termômetro na escala Celsius e um termômetro na escala Fahrenheit indicam exatamente o mesmo valor. Tá? E que temperatura é essa? Menos 40 graus Celsius ou Fahrenheit. Tá? É a única temperatura na qual isso acontece. Em nenhuma outra temperatura vai acontecer de a escala Celsius e Fahrenheit marcarem exatamente o mesmo valor. Nem 41, nem 39. Ok? Então, está respondido aqui. Infelizmente, eu tomei o espaço todo o quadro aqui nessa resposta. Tá bom? Eu vou, então, dar uma apagadinha no quadro aqui e levantar para a gente resolver as questões 4 e 5. Ok? Muito bem, deu para levantar mais do que a 4 e a 5 só. 4, 5, 6, 7 e 8.
São as últimas questões. Bom, na questão número 4 ele é direto. Diferencie calor sensível de calor latente. Essa noção é simples e você pode usar até a mesma palavra que eu, porque é bem direta a resposta. Então vamos lá. Calor sensível. Sensível é o calor que, quando trocado, produz que efeito? Produz variação de temperatura dos corpos envolvidos na troca de calor. Ok? Então o calor sensível produz a variação de temperatura. Já o calor latente é aquela quantidade de calor que, quando o objeto troca, não produz variação de temperatura nenhuma. Mas, de compensação, ela produz a mudança de estado físico. Ok? Então, a diferença era basicamente essa. O calor sensível produz mudança de temperatura, o calor latente produz mudança de estado físico. Acabou. Está diferenciado. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ok? Questão número 5, então. O que é necessário para que dois corpos troquem calor entre si? Cara, isso aqui é básico. É necessário apenas terem temperaturas diferentes. E quando essa quando essa troca termina? Essa troca termina quando os caras atingem o equilíbrio térmico. Quando atingem a mesma temperatura. Tá? Temperaturas iguais. A mesma temperatura. Essa temperatura é chamada temperatura de equilíbrio justamente porque ali está em equilíbrio térmico. Os dois têm a mesma quantidade de energia. Ok? Beleza. Tá? Então a resposta da questão número 5 é basicamente isso. Qualquer coisa que você tenha escrito com outras palavras, mas que contém essa ideia principal, está correta. Tá? Questão número 6. Existem duas situações nas quais o corpo pode trocar de calor sem que a temperatura mude. Apenas duas situações. Cite pelo menos uma dessa situação. Eu vou citar as duas. Tá? Primeira situação é durante a troca de calor latente, ou seja, durante mudança de estado físico. Durante a mudança de estado físico, o corpo troca calor, mas sua temperatura não muda. Por quê? Porque a energia que está entrando ou saindo está sendo usada para reconfigurar as ligações moleculares, mudando assim o estado físico da substância. A outra situação que eu não esperava que ninguém colocasse, mas pode ter tido alguém que coloque, é quando um corpo é muitíssimo maior do que o outro, que aí sua capacidade térmica comparada com a do outro é infinita. Então a troca de calor acontece, mas o calor ele é dissipado em tantas moléculas que não produz um aumento perceptível. É como se você pegasse uma pedra dentro de uma fogueira com a temperatura de 100, 120 graus e jogasse na água da Baía de Guanabara, por exemplo. E a temperatura da Baía de Guanabara não muda por causa disso. Porque a quantidade de água da Baía de Guanabara é imensa comparado com a pedra. Então é basicamente uma capacidade térmica infinita. Tá bom? Então, é quando um corpo tem capacidade térmica infinita. Muitíssimo maior que o outro. Tá? Capacidade térmica. Capacidade térmica aqui nesse caso depende de dois fatores. Depende da massa e depende do calor específico. E aí, como eu estou falando de uma Baía de Guanabara inteira, a massa é muitíssimo maior. O calor específico da água já é grande pra cacete. Com uma massa gigantesca, então, essa capacidade térmica fica praticamente infinita quando comparado com corpos com os quais nós conseguimos lidar. Tá bom? Número 7. A Terra e o Sol trocam calor entre si.
Basicamente, o Sol envia calor para a Terra. A pergunta é relacionada a isso. A Terra recebe do Sol imensas quantidades de calor. Como esse calor passa do Sol para a Terra? Era só você dizer que é através da irradiação térmica. Tá? Irradiação térmica. Ok? A irradiação térmica é basicamente... Ih, rapaz, cadê a luz? Espera aí. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui embaixo. Térmica. Que aí você vai conseguir ver aí, porque essa parte aqui não conseguiu ver porque está abafada pela luz ali. Pronto. Tá? A radiação térmica são basicamente ondas eletromagnéticas que viajam do Sol para a Terra e que transmitem esse calor, tá bom? Ele vai falar isso com mais detalhes na apostila 2, tá bom? Agora que a gente vai entrar nessa parte da matéria, tá bom? Então essas aqui são as respostas 4, 5, 6 e 7. Faltou a resposta 8 que eu vou colocar, mas como aqui não tem espaço, eu vou subir ela um pouquinho, ok? Então vou fazer isso aqui rapidinho. Muito bem, subir só o suficiente para ele poder fazer a resposta. Então na questão número 8, vamos supor que dentro de uma garrafa térmica ideal que não permita nenhuma troca de calor entre o lado de dentro e o lado de fora, você coloque um copo de água a 80 graus Celsius e um outro copo de água a 10 graus Celsius. Suponha que os copos tenham exatamente a mesma quantidade de água e que só a troca de calor entre a água quente e a água fria após estarem dentro da garrafa. Muito bem. E após estarem na garrafa, qual será a temperatura de equilíbrio atingida dentro da garrafa depois de algum tempo? Muito bem. Nesse problema poderia ser uma conta gigantesca, mas não é por causa de vários detalhes. São dois corpos, ou duas substâncias, né? Tem a água quente e tem a água fria. A água quente eu vou chamar de número 1 e a água fria eu vou chamar de número 2, tá? De acordo com o que ele disse aqui, é a mesma quantidade de água quente e água fria. Então a massa da água quente é igual à massa da água fria. Outra coisa, as duas substâncias são água. Então, na verdade, o calor específico da substância 1 é igual ao calor específico da substância 2. Graças a essas igualdades aqui, nós podemos simplificar muito o cálculo. Logo, a temperatura de equilíbrio vai ser igual à média das temperaturas 1 e 2. E como é que eu divido? Como é que eu faço a média? Somo tudo e divido por 2. Então, nesse caso aqui, que são 2, né? Se fosse média de 3 copos, pegaria 3, somaria e dividiria por 3. Se fosse média de 4 copos, pegaria tudo, somava e dividiria por 4. Assim sucessivamente. São só 2, então eu divido por 2. Logo, qual vai ser então a temperatura de equilíbrio ali dentro? Vai ser então 80 mais 10, que vai dividir por 2, que vai dar 90 dividido por 2. Logo, a temperatura de equilíbrio da garrafa térmica é de 45 graus Celsius. Simples assim. Acabou. Ok? Então, é isso por hoje. Ok, pessoal? Então essa foi a correção aí do exercício que a gente passou, exercício avaliativo. Foi rapidinho, né? Porque os exercícios são curtinhos. Nós passaremos outros ainda, então fique ligado na plataforma para você não perder nenhuma avaliação, nenhum material novo. E qualquer dúvida, já sabe, né? Coloca aí nos comentários ou então você bota lá na plataforma que a gente responde se for possível. Existe também o meu e-mail, que está aberto para a dúvida dos alunos. Mas aí eu geralmente levo um tempo maior para responder, porque eu não confiro aquilo ali todo dia. Mas a plataforma e o vídeo, esses eu confiro todo dia. Então qualquer dúvida, nos comentários aqui ou lá na plataforma que a gente responde rapidinho. Falou, pessoal? É isso, um abraço a todos, uma ótima semana. Deus abençoe a vida de vocês, de suas famílias. E a gente se vê aí nas próximas aulas, galera. Fique ligado na plataforma, não some não, hein? Cuidado, olha o Aplix aí, né? Estamos lá dentro do Aplix. Assista os vídeos, pega o material, outros podcasts e qualquer dúvida, é nóis. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.